Alô, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, eu sou o Shep e estamos aqui em mais um Quebrando Gesso, nosso quadro aqui no meu canal, onde a gente debate e coloca algumas ideias sobre temas super relevantes para o esporte eletrônico e aonde eu, além de colocar as minhas ideias aqui e as minhas opiniões, eu demonstro alguns fatos, alguns números, algumas situações para a gente poder criar uma opinião mais embasada, mas lembrando sempre que é uma opinião, não é uma verdade universal. Não sou o senhor da razão, eu estou colocando aqui a minha opinião sobre alguma coisa e no final do vídeo vocês aqui nos comentários opinam também sobre tudo que a gente conversou e dão a sua visão sobre o tema do vídeo. E o tema de hoje nasceu em duas situações. Uma conversa que eu estava tendo com os casters lá na Riot no final de semana passado e também de um bate-papo no MD3 dessa semana. E esse assunto rendeu pano pra manga, fui xingado, alguns concordaram. Mas o grande ponto aqui, eu quero trazer uma discussão saudável, tá? Então, antes de a gente começar a falar de qualquer coisa, já fiquem sabendo que esse vídeo é somente uma opinião. E qual é o tema de hoje? Pra que diabos é que serve o CBLOL Academy? Bem, e antes de começar aqui, de fato, o vídeo de hoje, eu quero deixar já muito claro que esse vídeo não é sobre alguém específico, não é um ataque a ninguém específico, não tem nenhum jogador sendo aqui apontado por esse vídeo, não nasceu o debate em cima de substituições que estão sendo acontecidas no CBLOL, que estão sendo feitas no CBLOL. Sim, a preocupação veio em cima, principalmente do que é a LCS Academy. Foi daí que a minha preocupação começou a surgir. Então, respeito muito todos os jogadores que estão no CBLOL, que estão na Academy e que não estão também nem mais no CBLOL nem no Academy. Que fique muito claro, isso não é sobre nenhum deles e nunca será. Respeito sempre vai ser o ponto número 1 do meu trabalho na minha vida, beleza? Mas acho que antes de a gente entrar de cabeça no esporte eletrônico e no formato do Academy, é bom tentar esclarecer um pouquinho do que é o Academy. Como nasceram as ligas Academy? As ligas Academy, quando a gente fala sobre elas, elas remetem às ligas universitárias, às ligas preparatórias, que são justamente ali onde os jogadores que não são profissionais, os jogadores amadores, vão ter a sua primeira chance, a sua primeira experiência para poder aprender, se desenvolver e aí sim, um dia chegar na liga principal. Quando a gente fala de Academy, automaticamente a gente lembra de Estados Unidos, porque, pelo que eu estava dando uma olhada, foi lá que nasceu o conceito mais aprofundado e mais profissional dessas ligas Academy. Seja na NFL com College Football, seja também na NBA, também com College do basquete, NHL, entre outras milhares de ligas que eles têm por lá. Quando a gente fala de Academy, a gente fala das ligas das universidades, das ligas dos atletas que ainda são amadores. Aqui no Brasil, infelizmente, essa cultura das ligas universitárias, de qualquer tipo de esporte, não é muito forte, ou praticamente inexistente. Então a gente tem que adaptar a realidade do Academy para a nossa realidade aqui no Brasil. Como a gente não tem essa liga universitária, que também nem é assim na LCS, a gente deve colocar a Liga Academy, pelo menos no meu ponto de vista, como ainda assim um local de desenvolvimento. Um local onde jovens talentos que nunca tiveram contato com o competitivo vão lá aprender o que é ser um jogador, se desenvolver para virar o futuro da liga principal. Esse jogador que está na Academy, o grande objetivo dele não é ser o campeão do Academy, não é copar, ganhar 2, 3 títulos no Academy, sim virar um jogador melhor para um dia o seu time ou vendê-lo para outro time ou usá-lo na sua liga principal com o seu grande nome como seu futuro jogador de destaque. Como é, por exemplo, no College Football. A NFL é a liga principal, o College Football tá lá, onde os jogadores vão se revelar, vão mostrar o seu jogo. Chega no início do ano, tem o draft, os times profissionais escolhem cada um desses jogadores dos times amadores para virarem os seus jogadores profissionais. Mas também existe espaço, vez ou outra, para um jogador que não estava mais no circuito profissional, que tinha perdido seu espaço, voltar para o circuito profissional. Entretanto, esse jogador profissional não pode descer um degrau e voltar para o Academy. Veja bem aqui que quando a gente fala de Academy, a gente não está falando de Série B. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Você ter uma liga principal e uma liga Academy não é a mesma coisa de você ter um time na Série A, um time na Série B e um time na Série C. O Flamengo, pegando por exemplo no futebol, o Vasco, o Corinthians, eles estão no Campeonato Brasileiro Série A. Eles não estão no Campeonato Brasileiro da Série A e ao mesmo tempo tem o Corinthians 2 que tá na Série B, o Flamengo 2 que tá na Série C. Não, eles só estão em uma série. Eles são o time que vão transitar pela série de acordo com o seu desempenho
com as suas caídas ou subidas. E essa é uma diferença muito grande. A Liga Academy, quando a gente fala aqui no Brasil, ele tem o mesmo time na Liga Principal e na Liga Amadora. Então, adaptando a nossa realidade, seria muito mais como uma divisão de base. O Flamengo vai ter o time dele e vai ter um sub-20, vai ter um sub-16, onde ele vai ter jovens talentos se desenvolvendo para um dia subirem para o Flamengo principal ou serem vendidos para outras equipes. Os jogadores e times de Série B e Série C são jogadores que já foram, sim, jovens aprendendo, tiveram ou não tiveram uma chance de ir para uma Liga A principal e devido ao seu desempenho, não tendo espaço na Liga Principal, eles jogam nas séries de acesso. Eles sonham com um dia, já sendo profissionais, mas que não tem lugar na Liga Principal, a chegarem lá desenvolvendo o seu jogo. O grande problema é que no Brasil, nós não temos séries B e C, que seriam o Tier 2 e Tier 3 do esporte eletrônico, falando de League of Legends. E esse é um problema muito grande, justamente para os jogadores que ficam nesse ato de não serem bons o suficientes para estarem no CBLOL, ou não foram vistos pelos times como jogadores bons, e também não são mais jogadores novatos e não deveriam estar na Academy. Mas muitos deles são jogados pro Academy. E aí esse eu acho que é o grande ponto que a gente peca por aqui no Brasil e que a LCS peca pra caralho. Que é pegar jogadores que não estão mais em nível de CBLOL e em vez de colocar eles na reserva do time como uma possível peça de reposição para trabalhar ele, ou simplesmente não querer ele mais no seu time porque ele não tem mais nível técnico para jogar, você, para não perder aquela chance, pega esse jogador e taca ele no Academy, roubando, entre muitas aspas, o lugar de um jovem que poderia estar se desenvolvendo, aprendendo e no futuro ser o próximo BRTT, o próximo Titã, o próximo Revolta, ou quem sabe qualquer outra posição que esse cara venha ocupar. Então, atolar e atochar jogador que já foi do CBLOL, mas não tem mais qualidade pra estar lá no Academy, ao meu ver, é um grande desserviço com a comunidade de esporte eletrônico. Ao mesmo tempo que depois de conversar bastante com algumas pessoas, eu abri um pouco mais a minha visão, e antes eu achava que seria completamente proibitivo você ter um jogador de CBLOL no Academy. Mas conversando com uns, com outros, principalmente com ex-jogadores que são casters, eu entendi a ideia de que um jogador experiente por time no Academy seria um número ok de se aceitar, porque também ajuda muito. Se você tem 4 jogadores jovens, meninos por ali, e um cara com bastante experiência que já até ganhou título de CBLOL, mais velho, com mais visão, esses 4 meninas vão poder se desenvolver muito mais rapidamente. Com um cara que vai poder ensinar mais, passar visão de jogo, passar experiência, ser ali um ponto de referência, você pode acelerar o nível de aprendizado do Academy para que um dia eles se tornem jogadores de classe A e classe S de uma liga principal. Então sim, a existência de um jogador experiente no Academy, de maneira limitada, ao meu ver, pode ser positiva. Mas, de novo, eles não podem ser colocados como estoque de jogador que não tem mais nível, só porque você não quer mais perder uma visibilidade de um jogador que é conhecido, talvez um like, talvez a comodidade de você não precisar procurar novos jogadores para você desenvolver. Pega um que já tá lá, que não tem mais espaço, e quem sabe um dia ele volte a jogar melhor, taca ele no Academy. Se jogar melhor, você deu sorte, você sobe ele de novo, mas se não jogar, descarta ou se não deixa ele lá infinitamente. E você pode estar falando, Chef, você tá exagerando. Bem, vou mostrar pra vocês aqui o que se tornou a LCS América do Norte Academy. Dividindo a tela, a gente tem aqui agora o que é a LCS Challengers, que foi o torneio, né, que veio ali oriundo da LCS Academy, a LCS Challengers tomou o seu lugar. A gente tem 10 times fixos e alguns times provisionais, né? Então aqui tem 100 Thieves, CLG, Cloud9, Dignitas, EG, FlyQuest, GG, Immortals, Liquid, TSM. Olhando para esses times agora que eu abri o host, alguns nomes te chamam a atenção, não é? Outros estão mais ali dentro da sua realidade. Quando você pensa em Academy, no que é que você pensa? Pelo menos deveria, ao meu ver. Desenvolvimento de jovens talentos da sua região para você usar eles no futuro como grandes referências do seu time ou do cenário, mesmo que eles não sejam mais do seu time. Quando você olha para uma liga onde tem jogador do mundo inteiro dentro do Academy, isso não dá uma estranheza? Isso não quebra um pouco a razão do Academy existir, que é você desenvolver a sua região, desenvolver o seu futuro? Você olha pra 100 Thieves e você vê Sniper, tudo bem. Quando a gente fala de América do Norte, a gente tem que sempre englobar ali, né, Canadá, Estados Unidos, México e até algumas regiões que dentro do LoL podem ir pra o NA como se fossem a sua própria região. Mas você vê Viper, Unforgiven da 100 Thieves, jogadores que já jogaram em LEC,
que já disputaram campeonatos principais, 2 deles no mesmo time. Já chamou um pouco a atenção. CLG, Jenkins, a mesma coisa, também já jogou na liga principal. Mas aí, tudo bem, é um jogador só. De resto, tá um pouco dentro daquela realidade. Cloud9, um coreano, cara. Por que um coreano na sua liga de base? É pra acelerar os outros jogadores? Se for com essa situação, se for com essa visão, eu até entendo. Acho um pouco estranho, porque você poderia usar alguém da sua própria liga, mas até posso entender. Dignitas, o Ron, cara. O Ron, que já teve passagem por times de LCK, está também na Dignitas. Tudo bem, é um jogador só. Vamos deixar passar, vamos fazer vista grossa. EG, também tem alguns nomes ali que tiveram um pouquinho de destaque. Tem o Smurf, tem o Ryoma, mas mesmo assim, dá pra entender, não é tanta coisa assim. Na FlyQuest, também nomes mais locais, nomes em desenvolvimento, com exceção do Yuji, mas também é um jogador só. Na GG, 5 jogadores para você trabalhar certinho, direitinho, como deve ser. Na Immortals, Bolulu e ADD, cara. Nomes gigantescos também, que você tá colocando num Academy, porque eles não têm mais espaço na liga principal deles em outros países. Você tá importando o jogador, mais de um, para colocar na sua liga Academy. A Liquid tem simplesmente 3 coreanos, sendo um deles o Arrow, cara que já jogou na KT Roaster, que foi campeão de LCK, salvo engano, em 2014, por aí, ficou em primeiro lugar. Assim, cara, isso aqui não tem o menor sentido. Qual a explicação de você ter 3 coreanos, sendo um deles o Arrow, no seu time Academy? Qual o desenvolvimento de base que você quer dar pro seu cenário com isso? Tipo, nenhum. E aí você vem a TSM com Hauntzer, Svenskeren, Wild Turtle. 3 nomes lendários do League of Legends, jogados de canto na TSM Challengers. Qual o motivo disso? Não quer procurar talento novo? Quer usar os likes que eles têm para atrair mais público? Para atrair mais view pro seu campeonato? Mas qual o desenvolvimento que você vai dar pra liga no final das contas? Eu acho que esse é o grande ponto aqui que a gente tem que se questionar. Qual o futuro que esses times estão dando pra liga, fazendo os times de Academy dessa maneira? E aí quando a gente vai pra LCK, que é o outro ponto extremo, a gente tem, sei lá, DRX, T1 e How Alive. Os 3 times com basicamente os 5 jogadores sendo completos novatos, que só tiveram experiência em vários times diferentes de Academy, que nunca subiram pra liga principal, ou, se eu não me engano, a DRX tem um jogador que já jogou ali em ligas fora da Coreia, mas foi uma liga só, e foi um curto período, e tá lá agora, mas o grande ponto é desenvolver a base para formar os talentos do futuro e não precisar fazer importe. Esse é o ponto, esse é o pensamento que faz da LCK e da LPL as regiões mais vitoriosas do planeta e anos-luz à frente de todas as outras regiões. E aí voltamos para esse debate, né? Como é que fica então a situação? A LCS é o ápice do meme. Um monte de jogador famoso, um monte de coreano e gente de outros países na Liga Academy sucateando a liga e impedindo que ela evolua e traga novos talentos para o futuro, fazendo com que a LCS tenha que importar gente para sempre. A LCK, que é outro ponto do mundo, basicamente com 5 coreanos em cada uma das suas lines, com raras exceções, mas que desenvolve os novos talentos. E a gente? O que é que a gente tem que fazer? Ao meu ver, a prioridade do Academy sempre tem que ser colocar o jovem talento para jogar. E aí você fala, ah, chefe, mas e aí? O jogador que vai lá, por exemplo, o House, o cara que teve aquele Holy Swap na INTZ, botaram ele pro topo, acabaram com a vida do menino, nesse ponto ele não poderia mais voltar pro Academy, ia ficar lá e a gente ia perder esse grande jogador do mid que ele é atualmente. Concordo. Por isso que eu pensei aqui num possível modelo inicial pra gente poder discutir de quanto tempo um jogador teria que jogar no CBLOL para virar um jogador tier CBLOL e quanto tempo ele poderia ficar após isso no Academy antes da sua vida ter um limite como pro player. Então vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho desse modelo. Tá aqui então, ó. Qual é o ponto que eu pensei? A partir do momento que o jogador, vou colocar a minha foto aqui, tá no CBLOL Academy, se ele ficar no CBLOL Academy durante quanto tempo ele quiser, ele não vai ter nenhum problema. Então eu com 17 anos comecei a jogar o CBLOL Academy. 1 ano de Academy, não tem problema.
2 anos de Academy, não tem problema. 50 anos de Academy, não teria problema, eu poderia ficar infinitamente no Academy, eu sou um jogador em desenvolvimento. A partir do momento que eu subo pro CBLOL, começa a contar um prazo. Esse prazo que eu imaginei são de 3 anos, e não são 3 anos sequenciais, seriam contados em splits, 6 splits. Então vamos lá. Esse ano, 2023, estou jogando o primeiro split inteiro no Academy. Chega no segundo split, meu time me dá uma chance, eu subo pro CBLOL, jogo então o segundo split dos 23 no CBLOL. Com isso eu conto um tracinho, um split como CBLOL na minha corrida para ganhar o selo CBLOL. Chega em 2024, jogo os 2 splits no CBLOL, desempenho muito bem. Com isso, no primeiro split eu consigo mais um tracinho, no segundo split eu acumulo 3 splits no CBLOL. Chegou no meu terceiro split de CBLOL, no final de 2024, joguei mal. Meu time não quis renovar, nenhum time quis renovar, voltei pro Academy. Para de contar os meus splits do CBLOL acumulando, eu fico aqui com 3 splits, jogo mais um ano no Academy. Só que aí no final do meu ano do Academy, um time gostou de mim e me contrata pro CBLOL no ano de 2026, por exemplo. Vou lá, jogo 2026 inteiro, os 2 splits do CBLOL. Com isso, um split, 2 splits. Chegou em 2027, primeiro split, outro time foi lá e me contratou ainda no CBLOL. Com isso, eu completo os meus 6 splits. Veja que não de maneira ininterrupta, eu voltei pro Academy, fiquei um ano lá e minha contagem parou. Mas quando eu somei 3 anos de CBLOL, 6 splits, eu ganho o selo CBLOL. Eu viro jogador tier CBLOL. Com isso, eu agora tenho uma condição para voltar pro Academy. Ao adquirir o selo CBLOL, cada time só vai poder ter um jogador com o selo CBLOL no seu time. Então, se a PEN Academy resolve me contratar, após eu ganhar o selo CBLOL, a PEN só vai poder ter eu com o selo CBLOL no time dela. Porque a taxa de jogador com selo CBLOL no Academy vai ser de 1 por time. E, após isso, eu terei 4 splits de Academy, caso eu caia pro Academy, para desempenhar bem. Senão, eu não poderia mais jogar no Academy. Então vamos lá. Eu tô aqui no meu 6º split de CBLOL. Joguei, tô lá. Primeiro split de 2027 no CBLOL. Chegou no segundo split de 2027, ninguém me quis, eu tenho que voltar pro Academy. Eu volto. Mas aí eu vou ter um prazo de 2 anos, também não direto, 4 splits no total, para poder jogar no Academy. Então, eu jogo um split no Academy, volto um pro CBLOL. Jogo no split do Academy de novo, acumulou 2, volto pro CBLOL. Caio pro Academy mais uma vez, acumulou 3, não voltei pro CBLOL, acumulou 4, depois de jogar esses 2 anos. Se ninguém mais me quiser no CBLOL após isso, eu não posso mais jogar no Academy. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas qual é a razão disso tudo? Dar vaga para os novos talentos. Após 3 anos de CBLOL, mais 2 anos de Academy, se você não tiver desempenhado o seu papel em 5 anos, meu amigo, eu acho que tá na hora de você dar o seu lugar para uma outra pessoa tentar brilhar. E aí em casa você pode falar, nossa, chefe, isso é muito cruel. Você quer que alguém perca o emprego, perca o sonho da vida e por não conseguir desempenhar bem? Cara, assim, de novo, com todo o respeito do mundo, isso é uma opinião olhando o cenário, não é olhando nem atacando ninguém. A gente tem que sempre pensar no cenário. Em qualquer emprego do mundo, se você não estiver desempenhando bem, você vai ser mandado embora. Se eu começar a narrar mal na Riot, amanhã a Riot me manda embora. Não tem por que a empresa ficar lá, tipo, com pena do jogador. Não, e não é da noite pro dia, como eu falei. Nesse plano que eu mostrei aqui, o jogador teria no mínimo 5 anos para mostrar o seu trabalho. 5 anos. Se você parar pra pensar, desde o início da era CBLOL, a gente tá no 7º ano agora. Começou em 2015 essa era estúdio, né? Começou lá em 2012, mas era tudo ainda muito amador. Em 2015 a gente começou a era estúdio, a gente tá em 2023. A gente tem então agora 7 para 8 anos dessa era mais profissional. E o cara vai ter 5 anos da vida dele pra mostrar que ele é um jogador que merece estar no CBLOL. Senão, ele não vai poder mais ser contratado pela Academy. E aí a saída vai ser jogar ligas Tier 2, liga Tier 3, que infelizmente tem poucas no Brasil. Mas é isso, não é questão de crueldade, é uma questão de pensar no cenário. A gente tem que usar o Academy para desenvolver novos talentos. A gente não pode ficar deixando no Academy jogadores estacados que estão lá ou por preguiça, porque não querem mais evoluir, e eles sabem que a vida de pro player é uma vida que para eles vai ser melhor do que uma vida de trabalhar no escritório, fazer concurso público, algo do gênero, ou porque realmente o cara quer muito, mas ele não tem mais nível. Chega agora na vida que ele não vai mais conseguir desempenhar.
Então, poxa, infelizmente não tem mais espaço no CBLOL principal e você não é mais jovem talento para estar no Academy durante 5 anos, então você vai ter que dar licença e dar espaço para um menino que quer chegar ou uma menina que quer chegar para agregar o cenário. Só que aí também a gente tem outro problema aqui no Brasil, que é a inexistência de cenários T2 e T3, por diversos motivos. A Riot, antigamente, ela tinha o cenário T2 com circuito desafiante, com rebaixamento e subida, que esse, inclusive, é um outro tema de vídeo que eu quero trazer talvez já na semana que vem. O benefício e os malefícios do formato de franquia sem rebaixamento. Mas isso é um papo para outra hora. E como a gente não tem cenários T2 e T3 fortes por aqui, realmente sair do CBLOL e ser proibido de jogar no Academy pode ser o fim da carreira de um jogador. Mas é isso. A gente está falando aqui de uma profissão de alto desempenho, de alto desgaste, que é o atleta. Em qualquer lugar do mundo, o atleta de qualquer esporte, ele tem que estar sempre no máximo. A partir do momento que ele não está mais no máximo, ele não vai mais estar podendo estar naquela equipe. Não é uma situação de favor, não é uma situação de o sonho. É uma situação de trabalho, de desempenho, de objetivo concluído. Né? Porque é aquilo, sonhar todo mundo sonha, essa vontade todo mundo tem. Você, eu tô aqui, meu YouTube, com atualmente 4 mil inscritos. Um vídeo pega 2 mil, outro pega 3, algum pega 10. O meu sonho era ter um YouTube de 1 milhão de inscritos. Então quer dizer que, tipo, se o YouTube não me pagar durante, sei lá, 5 anos porque eu não tô batendo as metas que ele tá pedindo pra eu bater, a culpa é do YouTube, que é muito cruel ele não me remunerar porque o meu sonho é ser um grande YouTuber? Não. É porque eu não tô conseguindo chegar nas métricas que o YouTube deseja e, consequentemente, não tem espaço pra mim, mas tem espaço, sei lá, pro Felipe Neto. Tem espaço pro Cauê Moura, tem espaço pro Pato Papão. Eles são youtubers consagrados que conseguiram fazer o seu trabalho, atingiram as metas que o YouTube quer e por isso eles são remunerados. É assim que a vida em qualquer trabalho do mundo funciona. O grande ponto é que realmente, talvez ali, a gente tenha que sonhar um pouco mais e lutar um pouco mais pelos cenários T2 e T3 para jogadores que não têm mais espaço nem nível para estar no CBLOL e não tem mais tempo útil para estar no Academy, possam jogar ligas T2 e T3, que hoje em dia não acontece por diversos motivos, seja porque a empresa não quer investir o dinheiro nela num campeonato que talvez não tenha views, não tenha retorno, porque não tem ninguém famoso jogando, então ele não quer perder o tempo dele com aquilo, ou achar que aquilo não vai adiantar de absolutamente nada, porque ele só quer fazer um campeonato com os times de CBLOL, senão não vale a pena para o patrocinador. Enfim, diversos motivos que o cenário T2 e T3 não existem aqui no Brasil. Existia antigamente, a Riot agora focou no modelo de franquia, e infelizmente essa é a realidade que a gente tem. Mas, de novo, essa realidade que eu tô traçando pode parecer bastante cruel, mas ela é uma realidade que, ao meu ver, tem o foco absoluto em tentar melhorar o cenário e, principalmente, amadurecer o Academy para, na minha visão, ele alcançar o potencial que ele deveria ter. Esse vídeo aqui já tá muito longo, teve idas e vindas, tem muita coisa que eu quero falar, mas eu acho que o grande resumo que a gente pode chegar, para não ficar muito prolixo também, é esse. Eu acho que o Academy tem que se prestar ao papel que o Academy nasceu para ter, que é desenvolver talentos jovens, dar espaço para novos nomes e fomentar novos talentos. Um jogador de CBLOL que já teve ali o seu tempo, a sua glória e tá caindo de nível, tem chance no Academy mais uma vez, pelo menos ao meu ver, mas por um período de tempo estabelecido. Se ele não se recuperar nesse período de tempo que eu já falei aqui no vídeo, pelo menos a minha ideia, tá? É só uma ideia, eu acho que aí, se ninguém mais quiser ele no CBLOL, o Academy também não pode abraçar ele e ele tem que partir para novos ares, novas situações e novas possibilidades. Porque a gente sempre, acima de tudo, tem que estar pensando no cenário. Se um dia eu desempenhar mal, vai ter outro narrador para tomar meu lugar. Se um dia um técnico desempenhar mal, vai ter o espaço para outro técnico tomar o lugar dele. Se você, como advogado, como médico, como, sei lá, bailarino, como contador, desempenhar o seu papel de uma maneira que não esteja rendendo, você vai ser substituído. É cruel, mas não é cruel, porque no final das contas é desempenho. Todos nós sonhamos com alguma coisa, todos nós queremos ser os melhores, todos nós queremos estar na liga de destaque, todos nós queremos estar no lugar de destaque. Mas querer, muitas vezes, não é poder. Né? A gente tem que fazer o nosso máximo, tem que contar com outras coisas também, mas quando a gente está falando de um cenário macro, quando a gente está falando de uma situação maior, principalmente num trabalho que o desempenho acima de tudo e o resultado, ele é a chave, eu acho que o pensamento tem que ser esse. Espero que ninguém tenha se ofendido, espero que ninguém esteja achando que eu tô falando de alguém específico, porque eu juro por minha mãe que eu não estou falando por ninguém específico, e para esse vídeo não ficar com 70 horas de duração, eu vou ficando por aqui. Mas antes disso, fale aí a sua opinião. Você acha que o Academy tá cumprindo
o dever dele? Você acha que o jogador de CBLOL pode ficar infinitamente no Academy? Foda-se, não importa. Você acha que ele sim tem que ter tempo limite pra ficar lá embaixo? Tem uma ideia totalmente diferente? Fala aqui, deixa o seu comentário, conversa comigo de maneira sempre muito respeitosa. Inclusive, queria agradecer demais, porque os comentários dos vídeos aqui estão sendo um sonho. Eu nunca imaginei que esse carinho, esse amor de vocês podia vir desse jeito. Eu tava com muito medo de fazer esse canal, porque a relação normalmente dos casters com a parte da comunidade há uns anos atrás era um pouco conflituosa. Eu tinha muito medo de apanhar, de falarem mal das minhas opiniões, das minhas ideias, mas tá sendo muito especial. Então continue com esse carinho, continue com essa educação e vamos continuar debatendo temas aqui, tá? E já deixa aqui também aqui o tema do próximo vídeo que você quer ver. E lembrando, segunda e terça tem bastidores do CBLOL, às quintas-feiras tem nossos vídeos opinativos. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Siga o canal, se inscreva, deixe seu like e a gente se vê por aí. Valeu.